Bom dia, meus irmãos. Buenos días, mis hermanos. Graça e paz. Gracia y paz. Bendito seja o Senhor mais uma vez nessa manhã. Bendito sea el Señor más una vez en esta mañana, Quem por seu Espírito nos reúne em torno dele mesmo, quien por su Espíritu nos reúne alrededor del mismo, para estarmos aos seus pés, para estarnos a sus pies, para ouvir dele mesmo para escuchar del mismo, aquilo que nós de fato precisamos ouvir. aquello que de hecho necesitamos escuchar. O Senhor sempre nos fala El Señor siempre nos habla aquilo que nós precisamos ouvir. aquello que necesitamos escuchar. Às vezes queremos escutar outras coisas, A veces quisiéramos escuchar otras mas Ele cosas, sempre fala dentro da nossa necessidade. pero Él siempre habla alrededor de nuestra necesidad. Como é uma obra de edificação, Como es una obra de edificación, então ela tem etapas. entonces ella tiene etapas. E só o Senhor conhece essas etapas em nossas Y vidas. solamente el Señor conoce esas etapas en nuestras vidas. Às vezes nós gostamos de assuntos muito grandes, elevados. A veces nos gusta asuntos muy grandes, muy elevados, Isso não é mal, pero eso no es não malo, é errado. no está mal. Porém, o Espírito Santo, Sin embargo, el Espíritu Santo, ele sabe a medida exata daquilo que precisamos. Él sabe la medida exacta de lo que necesitamos. Então, ele sabe nos edificar como ninguém. Entonces, Él sabe edificarnos como nadie, Assim como seu filho disse: así como su Hijo dice, Eu edificarei a minha igreja, yo edificaré mi iglesia, e as portas do Hades não prevalecerão y las contra ela. puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. Essa edificação do filho Esta edificación del Hijo está baseada nessas 4 colunas está basada en esas 4 que columnas nós temos compartilhado esses dias. que hemos compartido durante estos E días que o nosso irmão, com tanta propriedade, tocou nessa manhã y que nuestro hermano con tanta propiedad ha tocado esta mañana sobre a terceira coluna. sobre la tercera columna. Uma coluna que nos faz abrir os olhos. Una columna que nos hace abrir nuestros ojos, Porque os discípulos no caminho de Emaús, porque los discípulos en el camino de eles Emaús, seguiam ao lado do Senhor e não sabiam. ellos seguían al lado del Señor, pero no lo O sabían. Senhor ia ministrando a sua palavra ao coração deles. El Señor iba ministrando su palabra en el corazón de Seus ellos. corações ardiam, Sus corazones ardían, mas seus olhos permaneciam fechados. pero sus ojos seguían cerrados. Mas há um momento Pero hay un momento em que o Senhor parte o pão en el que el Señor parte el na pan presença dele en la presencia de Él. e logo seus olhos são abertos Y luego sus ojos son abiertos para ver quem é o Senhor. para ver quién es el Señor. Então, nessa manhã, Entonces, en esta mañana, possamos entender que podamos entender que toda vez que o Senhor nos reúne em torno dele que toda vez que el Señor nos reúne a su alrededor para partir o pão, para partir el pan, era para que também os nossos olhos sejam abertos es para que también nuestros ojos sean e que abiertos possamos ver mais e mais dele mesmo. y que podamos ver más y más de Él mismo. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su Nós nombre. entramos então na 4ª coluna, Entramos entonces en la 4ª columna, que aqueles nossos amados irmãos perseveravam no passado que en aquel momento nuestros amados hermanos perseveraban en el pasado e que é um chamamento, cremos nós, y que es un llamamiento que para a creemos igreja nosotros em toda a sua história. para la iglesia en toda la historia. Então nós precisamos de fato Entonces necesitamos de hecho desses 4 pilares centrais de esos 4 pilares centrales para que a edificação vá seguindo. para que la edificación pueda seguir. Entramos num ponto agora tão importante. Entramos ahora en un punto tan Nós importante. vamos ler o texto áureo Vamos a leer el texto e principal vamos seguir tecendo alguns comentários. y vamos a continuar con algunos comentarios. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 de Hechos de los Nós Apóstoles. vamos ver o versículo 14 inicialmente. Y vamos a ver el versículo 14 inicialmente. Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2 de Atos, novamente, Capítulo 2 de Hechos, versículo 42. versículo 42. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amém. Amén. Em obediência ao nosso Senhor, En obediencia a nuestro Señor, mesmo sob intensa pressão, aunque tengamos intensa presión,
mesmo sobre intensa pressão, mismo sobre intensa presión, eles foram para Jerusalém. ellos se fueron a Jerusalén. Jerusalém era de fato um lugar bastante hostil, Jerusalén de hecho era un lugar muy hostil, mas eles obedeceram ao Senhor pero ellos obedecieron al e Señor seguiram para Jerusalém. y siguieron hacia Aí Jerusalén. eles se reuniram juntos. Allí ellos se reunieron juntos. Eles estavam mostrando-nos Ellos estaban esse mostrándonos aspecto tão importante da comunhão. este aspecto tan importante de la comunión. Ainda que a pressão externa e interna seja intensa, Aunque la presión interna y externa sean intensas, temos que nos manter aí. tenemos que É mantenernos isso que ahí. nós aprendemos com nossos irmãos. Y es eso lo que hemos aprendido con nuestros hermanos. Mas eles não estão só em comunhão, Pero ellos no solamente están en comunión, eles estão também em oração. ellos también están en oración. Aqui nós vemos o ministério de oração da igreja. Aquí vemos el ministerio de la oración de la iglesia. Existem aquelas orações Existen aquellas que nós oraciones fazemos na nossa intimidade com Deus, que nosotros hacemos en nuestra intimidad con no Dios, nosso a sós com Deus. en nuestras a solas con Mas Dios. existe uma reunião, Pero existe una um reunión, nível de comunhão, un nivel de onde comunión, nós nos expressamos coletivamente. donde nosotros nos expresamos É colectivamente. muito importante, irmãos, Es muy importante, que nas hermanos, nossas reuniões de oração que en nuestras reuniones de oración haja essa liberdade em todos os irmãos. haya esa libertad entre todos los hermanos. Não importa se um irmão ora com mais expressão No importa si un hermano ora con mayor e expresión outro com menos expressão. y otro con menos Você expresión. sabe que sempre na igreja Sabes que siempre en la iglesia haverão os mais maduros habrá hermanos más e maduros os pouco menos. y unos un poco Mas menos. todos estamos juntos na mesma jornada. Pero todos estamos juntos en la misma Então há jornada. uma necessidade de entendermos Entonces hay una necesidad de que comprendernos quando estamos juntos em comunhão, que cuando estamos juntos en comunión para a expressão ao nosso Deus em oração, para expresión a nuestro Dios en oración, todos, todos, sem exceção, sin excepción, devem participar. deben participar. Que seja uma oração curta, Que sea una oración corta, mas que seja. pero que sea. Todos nós devemos participar. Todos nosotros debemos E participar. como nós havíamos falado antes, Y como hemos venido hablando antes, acontecem certos milagres. suceden ciertos milagros, Nós não sabemos por quê, pero no sabemos mas por qué. eles acontecem Pero ellos suceden pela vontade de Deus. por la voluntad de Então, Dios. quando o Senhor nos pede algo, Entonces, cuando el Señor nos pide algo, precisamos apenas obedecer necesitamos solamente e deixar obedecer que Ele vai conduzir todo o y restante. dejar que Él conduzca el restante. Então, quando estamos em comunhão, Entonces, cuando estamos en comunión, algo acontece. algo sucede. Muitas pessoas estão juntas nessa hora, Muchas personas están juntas en este mas não momento, está acontecendo o que está acontecendo aqui pero agora. no está sucediendo lo que está ocurriendo aquí en este Porque momento. Deus está por seu Espírito trabalhando sempre. Porque Dios está por su Espíritu trabajando Então, Ele siempre. apenas nos quer juntos, Entonces Él solamente nos quiere juntos para que Ele possa fazer aquilo que é preciso fazer. para que Él pueda realizar aquello que es necesario Como que nós Él haga. comentávamos ontem, Como venimos comentando comunhão antes, não é ayer, apenas estar juntos, comunión no solamente es estar é juntos, estar juntos em torno da sua pessoa. es estar juntos alrededor de su persona. Ele ocupa esse lugar de centralidade Él ocupa ese lugar de e centralidad sempre Ele vai ser o centro y siempre Él va a ser el e centro também a circunferência. y también la Ele é o circunferencia. tudo em todos. Él es el todo en todos. Então, quando eles agora estão juntos, Entonces ahora cuando ellos están juntos, eles não apenas estão juntos, ellos no solamente están eles estão juntos, juntos em oração. ellos están juntos en oración. Me lembra o capítulo 6 de Atos, Me recuerda el capítulo 6 quando de alguns Hechos, problemas aconteceram por lá. cuando algunos problemas ocurrieron allí E os apóstolos, junto com os discípulos, y los apóstoles juntamente con los com os discípulos, irmãos em geral, con los hermanos eles en tiveram o general, seguinte entendimento: ellos tuvieron el siguiente entendimiento. vamos separar 7 varões de boa reputação, Vamos a separar 7 varones que tengan una buena reputación, cheios do Espírito Santo, llenos del Espíritu para Santo, que possamos os colocar sobre esse importante negócio. para que podamos colocarlos sobre este negocio Mas importante. nós Pero nosotros perseveraremos perseveraremos na palavra en la palabra e nas orações. y en las O oraciones. ministério da palavra, El ministerio de la agora palabra, mesclado com as orações. ahora mezclado con las Agora nós oraciones. temos uma primeira coluna, Ahora nosotros tenemos una primer que é a columna, palavra de Deus. que es la palabra de Dios. Uma quarta coluna, Una cuarta columna, que se mescla com a primeira, que se mezcla con la primera, as orações. las oraciones. Eles, de uma maneira interessante aqui,
Él de una manera interesante eles inverteram a ordem. invirtieron el orden, Mas nós pero nosotros perseveraremos perseveraremos na oração en la e no oración ministério da y en palavra. el ministerio de la Eles palabra. entendiam Ellos que entendían eles precisavam que ellos necesitaban se mover em dois mundos ao mesmo tempo. movimentarse en dos mundos al mismo E tiempo. esse também é um chamado para nós. Y eso también es un llamamiento hacia Nós não nosotros. nos movemos apenas na terra, Nosotros no solamente nos movemos en nem la tierra, tampouco nos movemos apenas nos céus. y tampoco solo nos movimentamos en los cielos. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, Cuando Pablo escribe a los ele tesalonicenses, fala a igreja de Deus. él dice la iglesia de Dios. Se a igreja é de Deus, Si es la iglesia de Dios, então ela está em regiões celestiais. entonces ella está en regiones Mas não celestiales. somente em regiões celestiais. Pero no solamente en regiones Ela também celestiales. está em Tessalônica. Ella también está en Tesalónica. Então o que Deus está nos falando com isso? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está Que hablando nós con esto? precisamos nos mover em dois lugares ao mesmo Que tempo. necesitamos movimentarnos en dos lugares al Os mismo céus, de tiempo. fato, precisam governar a terra. Los cielos, de hecho, necesitan gobernar la A tierra. vontade de Deus precisa descer para essa terra. La voluntad de Dios necesita bajar hacia esta Então, tierra. cada igreja que está aqui representada Entonces, cada iglesia que está aquí está representada nas regiões celestiais está en las regiones e celestiales com os pés nas suas respectivas y localidades. con los pies en sus respectivas localidades. Isso é quando Deus faz os céus descerem para a terra. Eso es cuando Dios hace que los cielos bajen hacia la tierra. Então, a primeira coluna, Entonces, la primer a columna, palavra de Deus, la palabra de ela é Dios, extremamente importante. ella es extremadamente É importante. irrelevante eu dizer isso aqui. Es irrelevante decir que Mas yo se- diga esto acá. Mas se a quarta coluna Pero si la cuarta columna não a acompanha, no la acompaña, então nós vamos ter dificuldade. entonces tendremos dificultades. Meus irmãos estão me compreendendo? Mis hermanos, ¿me están entendiendo? Vamos seguir então. Vamos a continuar entonces. Eu vou mencionar alguns textos Voy a mencionar algunos e textos vou pedir apenas que vocês anotem, y por favor solamente lo apunten por causa do nosso tempo. por nuestro tiempo. E vamos avançando pouco a pouco. Y vamos a avanzar poco a poco. Em Efésios 3,17, En Efesios ele 3:17, começa dizendo o seguinte: él empieza a decir lo siguiente. Paulo escrevendo sobre o mistério de Cristo. Pablo escribiendo sobre el ministerio de Cristo. Por esta causa. Por esta causa. Paulo é um homem que tem uma causa. Pablo es un hombre que tiene una causa. Agora imagina, irmãos, Pero ahora imagínate, hermanos, nenhuma pessoa nessa terra ninguna persona en esta poderia tierra ter uma causa tão nobre quanto a de Paulo, podría tener una causa tan noble cuanto a la de Pablo se não conhecesse as Sagradas Escrituras. si no conociera las Sagradas Escrituras. Essa primeira coluna Esta primera columna precisa ser formada em nós, necesita ser formada en nosotros, do conhecimento en el conocimiento não só de Deus, no solamente de mas Dios, da vontade de Deus. pero de la voluntad de Dios. Existem algumas outras colunas Existen algunas otras que são columnas mencionadas no Novo Testamento. que son mencionadas en el Nuevo São pelo Testamento. menos 7 principais. Por lo menos 7 principales E uma columnas. coluna desenvolve outra coluna. Y una columna desarrolla la siguiente Para columna. você ter uma ideia das 3 primeiras, Para que tengas una idea de las 3 a primeras. primeira grande coluna é Deus mesmo e o seu próprio conhecimento. La primera gran columna es Dios mismo y su propio Essa é a conocimiento. maior de todas as colunas Esa es la mayor de todas las que podem columnas ser lavradas na casa de que Deus. pueden ser labradas en la casa de Dios. Provérbios, Proverbios, capítulo 9, capítulo aí no 9, versículo 1, en el diz versículo que 1, sabedoria já edificou a sua casa dice que la sabiduría ya edificó su e casa já lavrou as suas 7 y colunas. ya labró sus 7 Então, columnas. dessas 7 principais colunas Entonces, de esas 7 principales que columnas sabedoria lavra, que la sabiduría la você vai ver que labra, nós estamos falando da mesma coisa. vas a ver que vamos a estar hablando de lo mismo, Porque sabedoria aqui é personificada. porque la sabeduría aquí es Esse é o personificada, Filho de Deus, es el Hijo de a Dios, sabedoria de Deus. la sabiduría de Mas no Dios. Novo Testamento, Pero en el Nuevo nós Testamento lemos no primeiro dia leemos en el primer Paulo día falando de que ele era um sábio arquiteto. Pablo hablando que él era un sabio arquitecto. Então, sabedoria Entonces, é sabiduría necessário para que haja a lavratura dessas colunas. es necesario que haya esa labradura de las columnas. Amém? Amén. Então, a primeira coluna que aí aparece Entonces, la primera columna que ahí é a aparece coluna Deus mesmo. es la columna de Dios Essa é a mismo. primeira coluna que precisa ser lavrada em nós. Esa es la primera columna que necesita ser labrada en Conhecer a nosotros. Deus, irmãos. Conocer a Dios, Esse é o nosso hermanos. maior chamamento. Ese es nuestro mayor llamamiento. Nem sequer falar dele para alguém. Ni siquiera hablar de Él para alguien. Porque aquilo que nós vamos falar para alguém Porque aquello que vamos a hablar hacia esa persona depende da nossa experiência com ele. depende de nuestra experiencia con Então, Él. ele mesmo é a maior coluna. Entonces, Él mismo es la mayor Mas à columna. medida que você se relaciona com ele, Pero a medida que nos relacionamos con Él, uma segunda coluna
coluna começa a ser edificada em você. Una segunda columna empieza a ser edificada en nosotros. E essa é o conhecimento dos seus propósitos. Y ese es el conocimiento de su Por propósito. isso ele disse, não vou chamar vocês mais de servos, Por eso él dice, no los voy a llamar más de vou siervos, chamar de amigos, los llamaré de amigos, porque vocês já conhecem coisas. porque ustedes ya conocen Então os cosas. corações começam a se aproximar. Entonces los corazones empiezan a E aproximarse. aquilo que nós não tínhamos ideia agora fica muito claro para nós. Y aquello que no teníamos idea ahora que ya queda muy claro hacia nosotros. Então essas são as duas principais colunas. Entonces esas son las dos principales columnas. Conhecer a Deus mesmo Conocer a Dios mismo e conhecer os seus propósitos. y conocer sus propósitos. E até a sétima coluna, Y hasta la séptima columna, uma vai desenvolvendo outra. una va desarrollando hacia É la otra. exatamente isso que acontece nessas 4 que nós estamos lendo. Y es exactamente lo que sucede en estas 4 que estamos Se leyendo. recebemos a palavra de Deus Si recibimos la palabra de na sua Dios forma adequada, en su forma adecuada, então nós temos comunhão. entonces tenemos comunión. E se temos comunhão Y si tenemos comunión verdadeiramente, verdaderamente, então agora podemos partir o pão. entonces ahora podremos partir el pan. Porque o partir do pão Porque el partimiento del pan é também uma realidade daquilo que somos em Cristo. también es una realidad de lo que somos en E Cristo. nós somos um em Cristo. Y somos uno en Cristo. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el E Señor. as orações entram Y las oraciones como a entran quarta principal coluna. como la cuarta principal Então columna. Paulo tem uma causa. Entonces Pablo tiene una E eu causa. pergunto aos meus irmãos, por que Paulo chegou a ter essa causa? Y yo le pregunto a mis hermanos, ¿por qué Pablo tendría que tener esta Porque causa? Paulo recebeu a palavra de Deus. Porque Pablo recibió la palabra de Cada Dios. um de vocês que estão sentados aqui, Cada uno de ustedes que están sentados nós hoy que aquí, estamos aqui em pé. nosotros que estamos aquí de pie. Se você quiser ter uma causa, Si usted quiere tener una causa, você e eu precisamos ouvir o que Deus precisa nos falar. tú y yo necesitamos escuchar lo que Dios nos quiere hablar. E isso de uma forma muito específica. Y eso de una forma muy específica. Ele precisa falar ao seu ouvido e ao meu. Él necesita hablar en su oído y en el mío. Eu preciso de um nível, pela graça dele, um nível de sensibilidade Por la gracia de Él necesito un nivel de sensibilidad para entender o que ele está falando. para entender lo que Él está hablando. Às vezes nós estamos nesse ambiente, A veces estamos en este ambiente, mas ao mesmo tempo não estamos pero al aqui. mismo tiempo no estamos acá. Pode ser que estamos já pensando Puede ser que ya estemos pensando naquela boleta que temos que pagar amanhã. en ese boleto que tenemos que pagar mañana. Não, irmãos, vamos ficar aqui em espírito, alma e corpo. No, hermanos, vamos a quedarnos acá en espíritu, alma y Pode cuerpo. ser que em algum momento o Senhor possa falar essa palavra para você Puede ser que en algún momento el Señor pueda hablar esa palabra para ti e gerar no seu coração uma causa. y generar en tu corazón una Se causa. nós não tivermos uma causa, Si nosotros no tuviéramos una nós causa, estamos indo nos estamos yendo porque estamos vendo outros indo. porque estamos otros yendo. Mas quando nós temos uma causa, Pero cuando nosotros tenemos una causa, então agora como esse apóstolo, entonces ahora como este apóstol, nós caímos de joelhos. caemos de rodillas. E essa é a segunda principal coluna. Esta es la segunda principal Cair columna. de joelho Caer de rodillas. quando os nossos olhos são abertos para uma causa. Cuando nuestros ojos son abiertos para una causa. Então, Paulo tem uma causa. Entonces Pablo tiene una E ele causa. diz, por esta causa, Y él dice, por esta me causa ponho de joelhos. me pongo de rodillas. Sabe, irmãos, ¿Sabe, hermanos? Jenny Guyon certa vez disse Jenny Guñón ciertamente dijo que nós precisaríamos que nosotros necesitábamos apenas de 5% apenas 5% de revelação de revelación e de 95% y de 95% de obediência. de obediencia. Isso faz sentido. Eso hace sentido. Não é canônico, No es canónico, mas faz sentido. pero hace sentido. Às vezes nós temos muito entendimento, A veces tenemos mucho mas entendimiento, não conseguimos caminhar com o entendimento que pero no temos. podemos caminar con el entendimiento Onde que está tenemos. esse problema? ¿Y dónde está este problema? Isso é algo que precisa ser diagnosticado. Eso es algo que necesitamos ser diagnosticados. São joelhos no chão. Son las rodillas en el suelo. Talvez seja isso que nos falta. Tal vez sea eso lo que nos hace Nós falta. vamos ver esse princípio nas Escrituras. Y vamos a ver este principio en las Sempre a Escrituras. palavra está acompanhada dos joelhos, Siempre la palabra está acompañada con las da rodillas, devoção, de la da devoción, contemplação. de la contemplación. Sempre, irmãos. Siempre, hermanos. Sempre nós vamos ver isso. Siempre lo vamos a ver. No versículo 17 do mesmo texto, En el versículo 17 del mismo Versículo texto, 18. versículo ele 18, diz, a fim de poderdes compreender
a fin de que ellos puedan comprender com todos os santos. con todos los santos. Então, novamente, Entonces, nós nuevamente, estamos vendo estamos viendo a questão da comunhão. la cuestión de la comunión. Deus quer que estejamos juntos, Dios quiere que estemos juntos porque um conhecimento está sendo gerado, porque un conocimiento está siendo uma generado, natureza está sendo transmitida. una naturaleza está siendo E isso transmitida. não é individual, Y eso no es individual, isso é coletivo. eso es colectivo. E esse contexto que Y, nós estamos vendo y este contexto que estamos viendo é daquilo que nós acabamos de ver Paulo dizendo. es de aquello que acabamos de decir, de ver que lo que Pablo estaba Paulo diciendo. tem uma causa, Pablo tiene una por essa causa causa se põe de joelho. y por esa causa se puso de E rodillas. no contexto ele introduz Y en el contexto él a introduce necessidade de estarmos juntos. la necesidad de estarnos juntos. Irmãos queridos, Hermanos queridos, as nossas reuniões de oração, nuestras reuniones de oración, não sei se é a realidade de Colômbia, no sé si es la realidad de Colombia, mas é a realidade do nosso país. pero es la realidad de nuestro São as país. reuniões mais esvaziadas da igreja. Son las reuniones más vacías de la iglesia. Quando nós fazemos alguns encontros Cuando nosotros hacemos algunos encuentros onde há almoço, donde hay almuerzo, churrasco, asado, nós brasileiros gostamos muito de churrasco. nosotros los brasileños nos encanta el asado. O Celso, quando chega em São Pedro da Aldeia, ele vai correndo comprar uma carne, Celso cuando llega en San Pedro lo primero que hace es ir a comprar una carne porque gosta muito de churrasco. porque le gusta mucho el Ele vive asado. em Colômbia, mas ele é brasileiro. Él vive en Colombia pero es brasilero. Seu coração está em Colômbia. Su corazón está en Colombia. Sim, Gino certa vez disse a ele Gino cierto día le dijo a que él ele amou Colômbia que él amó e Colombia o Senhor deu a Colômbia para ele. y el Señor le dio a Colombia a él. O Senhor siga ajudando o nosso irmão Que el Señor siga ayudando a nuestro no hermano serviço aos santos. en el servicio a los santos. Então, no Brasil, Entonces en Brasil assim acontece. así sucede. Se nós tivermos muitos irmãos numa reunião, Si tuviéramos muchos hermanos en una reunión, então se tivermos uma reunião entonces si tuviéramos una reunión e logo depois um ágape, y después un ágape, então nós convidamos aos irmãos entonces invitamos a los hermanos e muitos aparecem. y muchos aparecen. Para você ter uma ideia, Para que tengas una idea, é possível até espíritas aparecer nessa reunião. es posible que hasta espíritas aparecen en esa reunión. Nós não temos nada contra os No espíritas. tenemos nada contra los espíritus. Gostaríamos que eles também crescêssemos como nós cremos. Nos gustaría que también creyeran como nosotros Mas o creemos. que eu quero dizer é que aparecem muitas pessoas. Pero lo que yo quiero decir es que aparecen muchas Mas personas. quando nós estamos em reuniões Pero cuando estamos en reuniones, como de oração, como en la oración, incrivelmente, nós increíblemente temos pouquíssimos irmãos. tenemos muy pocos hermanos. E continuamos a tocar na mesma tecla, Y seguimos continuando tocando en la misma como se o tecla, resultado fosse diferente. como si el resultado fuera O diferente. resultado nunca vai mudar. El resultado nunca va a Não cambiar. importa o quanto nós conhecemos. No importa cuánto conozcamos, Importa o quanto dos nossos joelhos são dobrados. no importa cuánto nuestras rodillas sean dobladas. Isso, primeiramente, Eso primeramente precisa ser governado por um coração que tem uma causa. necesita ser gobernado por un corazón que tiene una Quando causa. Deus libera a sua palavra para nós, Cuando Dios libera su palabra para é para nosotros, gerar uma causa em nosso es coração. para generar una causa en nuestro E num corazón. segundo momento, Y en el segundo nós momento, olhamos para nós mesmos. nosotros miramos hacia Nós não nosotros vemos em mismos. nós mesmos nenhuma capacidade de Nosotros prosseguir. no vemos ninguna capacidad en nosotros mismos. Então o que acontece? Entonces, ¿qué sucede? Caímos como mortos aos seus pés. Caímos como muertos a sus pies. Dobramos os nossos joelhos. Doblamos nuestras E rodillas. milagrosamente Y milagrosamente as coisas começam a acontecer. las cosas empiezan a suceder. Era isso que eles perseveravam. Era eso en lo que ellos E perseveraban. por isso havia fruto. Y por eso había un fruto. Havia temor. Había temor. Você não pode falar para uma pessoa, você tem que temer. Tú no le puedes decir a una persona, tienes que tener miedo. Todos temos que temer. Todos debemos temer. Mas o temor não nasce no coração humano. Pero el temor no nace en el corazón Ele é uma humano. virtude do Espírito Es Santo. una virtud del Espíritu Então, Santo. essas realidades espirituais Entonces, esas realidades só espirituales podem ser vistas e tocadas na sua presença. solo pueden ser vistas y tocadas en su Nós presencia. precisamos desesperadamente, Nosotros irmãos, necesitamos desesperadamente, Acredito hermanos, eu. creo yo, ao longo de muitos anos, alrededor de tenho muchos chegado a años, essa conclusão, que he llegado a esta junto conclusión, com outros irmãos, juntamente con otros e que é hermanos, isso efetivamente que nos falta. que eso es lo que efectivamente nos hace Nós falta. precisamos mesclar o que temos compreendido Necesitamos mezclar lo que hemos com comprendido devoção. con O devoción. nosso coração precisa ser derramado sobre isso que estamos entendendo. Nuestro corazón necesita ser derramado sobre eso que estamos O entendiendo. Espírito Santo precisa nos El socorrer. Espíritu Santo necesita E Ele de socorrernos. fato socorre. Y Él de hecho nos socorre.
Mas nós precisamos estar aí. pero necesitamos estar ahí. Bendito seja o seu nome, Senhor. Bendito sea su nombre. Amém. Efésios, vou continuar mencionando apenas. Voy a continuar solamente mencionando, hermanos. Efésios capítulo 5, Efesios capítulo lá no 5, final, allá en el e final, também no capítulo 6, y también en el capítulo 6, mas principalmente no capítulo 5, pero principalmente en el capítulo 5, existem algumas demandas. existe algunas demandas. Essa é a primeira coluna, Esta es la primera a columna, palavra de Deus. la A palabra palavra de de Dios. Deus sempre vai demandar algo de nós. La palabra de Dios siempre nos va a demandar algo. Por que isso é assim? ¿Por qué eso Porque es Deus así? não nos quer parecidos com o anjo Gabriel. Porque Dios no nos quiere parecido con el ángel Gabriel. Ele nos quer identificado com o seu próprio filho. Él quiere que nos identifiquemos con su propio Então hijo. as suas demandas são altíssimas, Entonces sus demandas son muy altas. porque elas estão relacionadas ao seu filho. Porque ellas están relacionadas con su Então a hijo. primeira coluna ela apenas demanda. Entonces la primera columna ella apenas A demanda. palavra de Deus demanda, La palabra de Dios mas demanda. demanda um nível muito alto. Pero demanda un nivel muy alto. Então ela precisa se mesclar com a última coluna. Entonces ella necesita mezclarse con la última columna. Amém? Então nós vemos esse princípio também em Efésios. Y entonces aquí en Efesios también vemos este principio. Há muitas demandas lá. Hay muchas demandas allá. Pais e filhos, Padres e hijos, esposos e esposas, esposos y esposas, autoridades, autoridades, pessoas mais velhas com mais novas, personas más ancianas con más questões dos nuevas, relacionamentos cuestiones de estão relacionamientos estabelecidos ali pela primeira coluna. que están establecidos allí por la primera columna. Porém, Sin embargo, Efésios não começa no capítulo 5, Efesios no empieza en el capítulo nem 5 tampouco no capítulo 6. y tampoco en el capítulo Efésios 6. começa no capítulo 1. Efesios empieza en el capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Bendito Dios y Padre nuestro Señor que nos Jesucristo, abençoou com toda sorte de que bênçãos nos bendijo con toda la suerte de la bendición espirituales nos lugares celestiais en los lugares celestiales em Cristo. en Cristo. Se nós não estamos em Efésios no capítulo 1, Si nosotros no estamos en Efesios capítulo 1, dificilmente difícilmente seremos práticos no capítulo 5. seremos prácticos en el capítulo Não é essa 5. uma palavra que gostamos, Esa no es una palabra que nos gusta, mas o próprio Senhor falou isso. pero el propio Señor dijo eso. Então, as demandas são reais, Entonces las demandas son reales, são necessárias, son necesarias, mas não há capacidade em nós, irmãos. pero no hay capacidad en nosotros, Mas hermanos. até isso nós sabemos, Pero hasta eso nosotros lo mas não sabemos, conseguimos entrar. pero no hemos podido Nós entrar. sabemos que não há capacidade em nós, Sabemos que no hay capacidad en nosotros, mas temos dificuldade de dobrar os nossos joelhos. pero tenemos dificultad de doblar nuestras rodillas. Então continuamos com uma pressão terrível sobre nós, Entonces continuamos con una presión terrible sobre nosotros, que é a demanda da primeira coluna. que es la demanda de la primera columna. Deus está mandando você amar sua esposa. Dios te está mandando a que ames a su esposa. Ele não está dizendo para você gostar dela, Él no te está diciendo que le caigas bien o que le guste su nem para esposa, você amá-la à sua maneira. y ni para que la ames de su Ele manera. está mandando você amar como Ele ama. Él está mandando a que la ames como E Él la ama. você e eu estamos fazendo muitas tentativas para isso. Tú y yo lo hemos intentado muchas veces, Muitas vezes, mas na maioria delas não conseguimos. pero en la mayoría de las veces no hemos podido. O que está acontecendo aqui? ¿Qué es lo que sucede acá? Porque ainda estamos na força do nosso próprio braço. Porque aún estamos con la fuerza de nuestro propio Nós brazo. estamos achando que de alguma forma podemos fazê-lo. Estamos creyendo que de alguna otra forma podemos hacerlo. Não, irmãos, esse não é o Evangelho. No, hermanos, este no es el O Evangelio. Evangelho é o poder de Deus El Evangelio es el poder de para a Dios transformação de todo aquele que nele crê. para la transformación de todo aquel que en Él cree. Porém, Sin embargo, preste bem atenção nisso. presten atención en esto, Não hermanos. tem saída para nós. No hay salida para nosotros. Há uma santa saída, Hay una santa salida. porém em nós mesmos não há saída. Sin embargo, en nosotros mismos no hay salida. Porque por um lado está demandado Porque por un lado está la demanda e nós não conseguimos. y nosotros no podemos. Onde está a saída, irmãos? ¿Dónde está la salida, A hermanos? saída está nele. La salida está en Él. Não nele intelectual, No en Él um intelectual, nele presencial, en el presencial, um nele contemplativo. en el É contemplativo. isso que o Espírito precisa nos ensinar nesse tempo. Y eso es lo que el Espíritu nos necesita enseñar en este tiempo. Não acredito que haverá resultado Yo no creo que habrá un resultado se nós não perseverarmos si nosotros no perseveramos nessa base que ele nos apresenta. en esta base que Él nos presenta. Essa última coluna, Esta última columna, oração. oración. Tente olhar para essa coluna Intente mirar esa como algo columna mais profundo, como algo más profundo. não apenas como algo que você pede a Deus. No solamente como algo de lo que le pides a Dios. É mais do que isso. Es más que É eso. viver mergulhado na sua presença. Es vivir sumergido en su presencia. Amar a Ele como dele você é amado. Como
Amar a Él como debo ser amado. Desejar Ele como Ele deseja estar com você e comigo. Desear a Él como Él desea estar contigo y conmigo. Nós precisamos dessa experiência. Nosotros necesitamos de esa experiencia. Alguém certa vez diz Alguien ciertamente que o dijo pregador normalmente fala daquilo que ele precisa ouvir. que el predicador habla de aquello que él necesita escuchar. Bom, então isso toca a mim primeiro. Bueno, entonces eso me toca a mí Mas eu primero. gostaria muito que meus irmãos tivessem essa mesma impressão que tenho tido. Pero me gustaría mucho que mis hermanos tengan la misma impresión que yo he Parece que tenido. toda a nossa dificuldade na caminhada está nesse ponto. Parece que toda la dificultad de nuestra caminada está en este Porque punto. tudo já nos foi provisto em Cristo. Porque todo ya nos fue provisto en Cristo. Não há absolutamente nada mais que Ele precisa nos dar. Y no hay nada más de lo que Él necesita dar. Nós precisamos apenas tocar a Sua presença. Necesitamos solamente tocar su presencia. Onde está a realidade de tudo aquilo que estamos falando. Donde está la realidad de todo aquel que estamos A hablando. vitória está nele, irmãos. La victoria está en Él, hermanos. Não apenas ler sobre Ele, No solamente lee sobre Él, mas tocar essa realidade espiritual. pero tocar esa realidad espiritual. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Lembramos do trabalho do sacerdócio no Antigo Testamento Recordamos el trabajo del sacerdocio en el Antiguo para Testamento. vermos esse mesmo princípio. Y ahora vemos este mismo O sumo principio. sacerdote uma vez por ano precisava entrar no Santíssimo. El sumo sacerdote una vez al año necesitaba entrar al Santísimo. Então, quando ele entrava Entonces cuando él entraba e quando passava o tempo ali que ele tocava, y cuando pasaba el tiempo que allí él tocaba, ele agora tenía que precisava pasar, sair. ahora necesitaba salir. E ele tinha algumas informações. Y él tenía algunas E informaciones. quando ele saía, Y cuando él salía, ele agora poderia falar com o povo. él ahora podría hablar con el pueblo. É algo muito interessante. Es algo muy interesante. Os céus novamente governando a terra. Los cielos nuevamente gobernando la A tierra. saída do sacerdócio La salida del é de sacerdote fato o reino. es de hecho el reino. Então a entrada Entonces la entrada é sacerdotal. es sacerdotal. A entrada La entrada sempre vai ser sacerdotal. siempre va a ser O sacerdotal. reino não é colocado em primeiro. El reino no es puesto en O primero. primeiro é a comunhão do seu filho. El primero es la comunión con Então su a nossa hijo. entrada como filhos de Deus Entonces nuestra entrada como hijo de e como Dios sacerdócio do Novo y Testamento, como sacerdote del Nuevo Testamento isso é algo que precisa ganhar o nosso coração. es irmãos. algo que necesita que ganemos en nuestro corazón. Nós precisamos entrar. Necesitamos E entrar. essa entrada é sacerdotal, Y esa entrada es é sacerdotal. devocional, Es é a devocional. nossa vida com Ele. Es nuestra vida con Él. Mas quando nós saímos, Pero cuando salimos, essa saída agora é representativa. ahora esa salida es Porque representativa. se ganhamos na comunhão com Deus alguns pães e peixes, Porque si ganamos en nuestra comunión con Dios algunos panes o algunos lá no peces, Santíssimo, allá en el Santísimo, agora podemos repartir com nossos irmãos ahora podemos repartir con nuestros que estão hermanos esperando do lado de fora. que están esperando hacia afuera. Então esse véu foi de fato rasgado. Entonces ese velo de hecho fue roto. Todos nós somos convidados a entrar. Todos nosotros hemos sido invitados a entrar. Não vamos encontrar um reino em nós mesmos. No vamos a encontrar un reino en nosotros O reino mismos. está no Santíssimo. El reino está en el Santísimo. Ele é o rei. Él es el E rey. ele também é o reino. Y Él también es el Então quando reino. entramos na sua presença, irmãos, Entonces cuando entramos en su presencia, podemos ser hermanos, tocados aí. podemos ser tocados Podemos allí. ouvir o que ele precisa nos Podemos dizer. escuchar lo que nos Quanto necesita dos seus decir. irmãos precisam ouvir uma palavra de Deus? ¿Cuánto de sus hermanos necesitan escuchar la palabra Quanto de dos Dios? nossos irmãos precisam de um ombro para chorar em algum momento? ¿Cuánto de nuestros hermanos necesitan de un hombro para llorar en algún Mas momento? nós não sabemos onde estão esses irmãos. Pero nosotros no sabemos dónde están esos Porque hermanos. são lutas interiores que eles estão passando. Porque son luchas interiores que ellos están pasando. Como podemos saber? ¿Cómo podemos saberlo? Lá no Santíssimo. Allá en el Lá é o Santísimo. lugar onde Deus fala conosco. Allá es el lugar donde Dios nos E habla onde estão as reais y necessidades. donde están las reales necesidades. Então, quando você sai daí, Entonces cuando sales de ahí, você pode confortar esse irmão. puedes confortar a ese O hermano. Espírito já te mostrou de uma forma sensível El Espíritu ya te lo ha mostrado de una manera o que ele sencilla está vivendo. de lo que Él está viviendo. Ontem nós fomos até tarde Ayer estuvimos hasta tarde cantando e louvando. cantando y loando. Isso é muito maravilhoso. Esto es muy maravilloso. Contudo, Con todo, é provável que ainda tenham pessoas aqui es probable que aún haya personas que acá estejam passando por profundas lutas e que tristezas. estén pasando por profundas luchas y tristezas. E nós não conhecemos isso, Y nosotros no lo conocemos porque elas não vão falar. porque ellas no lo van a decir. Mas o que ocorre? Pero ¿qué es lo que sucede? Quando saímos do Santíssimo, Cuando salimos del saímos de uma Santísimo, posição representativa. salimos de una posición representativa. Agora não somos apenas irmãos. Ahora, hermanos, somos apenas hermanos. Agora cada um de nós
Ahora cada uno de somos nosotros representantes do próprio Deus somos representantes del propio Dios para edificar a sua casa. para edificar su casa. Bendito seja o seu nome. Então esse princípio Entonces, este é principio princípio que é visto em toda a Bíblia. es un principio que se ve en toda la O Senhor Biblia. nos quer juntos, El Señor nos quiere juntos, estabelece colunas establece columnas para essa edificação. para esta edificación. Deus não quer apenas uma casa, Dios no quiere solamente una casa, Deus quer uma casa cheia, quiere una casa llena. e esse cheio é cheio da sua Y presença. ese lleno es lleno de su presencia. Assim como o tabernáculo foi erigido em Êxodo 40, Así como el tabernáculo fue elegido en Éxodo 40. e assim que ele está pronto, Y así cuando Él está a listo, presença de Deus desce sobre ele la presencia de Dios baja sobre e Él invade todos os seus espaços. e invade todos sus espacios. E assim é conosco. Y así es con nosotros. Deus está enchendo essa casa dele mesmo. Dios está llenando esta casa de Él Essa mismo. casa somos nós. Esta casa somos E nós nosotros. somos chamados para edificar nessa Y casa. nosotros hemos sido llamados para edificar esta Fomos casa. chamados para edificar juntos. Fuimos llamados para edificar juntos. Nunca deixe o diabo falar para você que existe alguma coisa fora da comunhão. Nunca deje que el diablo te diga que existe algo más allá de la comunión. Tudo está em Cristo. Todo está en Cristo. Cristo está em Deus. Cristo está en Dios. Deus está na igreja. Dios está en la Não iglesia. existe absolutamente nada fora dela. No existe absolutamente nada fuera Só de ella. escuridão e trevas. Solamente oscuridad y tinieblas. Não se distrai agora. No se distraiga ahora. Fique na comunhão. Quédate en la Fique com comunión. seus irmãos. Quédate con tus Essa é sua hermanos. esposa. Esa es su esposa. Esse é seu marido. Ese es su marido. Esses são seus irmãos. Ellos son sus hermanos. Ah, mas aqueles irmãos de lá. Y esos hermanos de allá. Deixa aqueles irmãos de lá. Déjalos allá. Os irmãos que Deus te deu. Los hermanos que Dios São te ha esses dado. irmãos. Esos hermanos. Para que você conviva com eles. Para que ustedes Para que convivan con você ellos. seja edificado junto com Para eles. que ustedes sean edificados Para juntamente que con você ellos. ganhe mais e mais do Senhor junto com eles. Para que ustedes ganen más y más del Señor juntamente con ellos. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Eva em algum momento se distraiu. Eva en algún momento se distrajo E em algum momento apareceu longe de Adão. y en algún momento apareció lejos de Adán. Quando Eva aparece longe de Adão, Cuando Eva aparece lejos de Adán, a serpente se aproxima. la serpiente se aproxima. Possamos ficar perto do nosso Adão Que podamos estar cerca de nuestro e Adán, uns com os outros, los unos con los para que a otros, serpente se mantenha distante. para que la serpiente se mantenga distante. Essa coluna Esta columna é a quarta coluna. es la cuarta É columna. a coluna da presença de Deus. Es la columna de la presencia de Não Dios. apenas estarmos com Deus para pedirmos o que No precisamos, solamente estar con Dios para pedir lo que mas necesitamos, para atender às suas pero para necessidades. atender sus necesidades. Pode parecer herético dizer essa frase, Puede irmãos. parecer herético decir esta frase, hermano. Nós temos muitas necessidades. Nosotros tenemos muchas necesidades. Deus, soberanamente por nos escolher, Dios soberanamente por escogernos passou a ter necessidades também. pasó a tener necesidades también. Então vamos trabalhar com Deus. Entonces vamos a trabajar con Dios. Vamos estar junto a Ele. Vamos a estar juntos a Él. Juntos uns aos outros Juntos unos con los e otros. juntos com Ele. Y juntos con Él. Certa vez os apóstolos em Jerusalém, Ciertamente los apóstoles en Jerusalén, no capítulo 15, en el capítulo eles 15, disseram uma frase muito importante. dijeron una frase muy importante. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Apareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aí estão novamente as duas colunas. Y ahí están nuevamente las dos O columnas. nós representa a comunhão, El nosotros representa la mas comunión, não é uma comunhão sem Ele. pero no es una comunión É sin uma Él. comunhão na presença dele. Es una comunión en la Se presencia de Él. parecer bem a nós, Si se parece bien a mas não estiver no nosotros, coração de Deus, pero no está en el corazón de não o Dios, representa. no lo representa. Isso não tem absolutamente nada a ver Eso no tiene absolutamente nada com que o que ver 2 ou 3 ligarem na terra. con lo que dos o tres unieren en la tierra. Tudo que ligamos na terra, Todo lo que unimos en la tierra, ligamos sobre o encabeçamento de Cristo. unimos sobre la cabeza de Cristo. Amém? Tudo que é ligado na terra pela igreja Todo lo que es ligado en la tierra y la iglesia deve ser governado pelo Espírito debe Santo. ser gobernado por el Espíritu Então Santo. pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Entonces pareció bien al Espíritu Santo y a Então nós nosotros. nunca teremos uma comunhão Entonces nosotros nunca tendremos una Verdadera. comunión verdadera se Cristo não é o centro si Cristo no es el e se centro o Espírito não pode nos governar. y si el Espíritu no nos puede gobernar. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el E nós Señor. já conhecemos isso. Nosotros ya conocemos esto. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Agora a nossa segunda oração Ahora nuestra segunda é oración que Ele nos faça entrar. es que Él nos haga entrar. Não só conhecer, No solamente nós conocerlo, precisamos entrar. necesitamos entrar. Amém?
Vou encurtando aqui por causa do nosso tempo. Voy a achicar por causa de nuestro tiempo. Mas meus irmãos estão nos acompanhando. Pero mis hermanos nos están acompañando. Essa importante coluna Esta importante columna que os nossos irmãos perseveravam no passado. que nuestros hermanos perseveraban Eles en eram el pasado. intensos nisso. Ellos eran intensos en eso. Irmãos queridos. Ay, hermanos queridos. Por isso, muitos amados irmãos Por eso muchos amados têm hermanos desejado um avivamento nesses dias. han deseado un avivamiento en estos Deus tem días. visitado a sua igreja em vários momentos da história Dios ha visitado su iglesia en varios momentos de la e historia avivado a sua igreja. y ha avivado su iglesia. Você vai perceber Ustedes van a que nenhum percibir dos avivamentos que foram da história, que ninguno de los avivamientos que han sido en la historia, eles permaneceram. ellos É permanecieron. momento em que Deus toma uma decisão Es un momento en donde Dios toma una de decisión visitar o seu povo. de visitar a su Mas o seu pueblo. povo não pode viver de avivamento, Pero su pueblo no puede vivir de não avivamientos, de tempo em tempo. no de tiempo en O tiempo. nosso avivamento precisa ser toda manhã. Nuestro avivamiento necesita ser todas las Esses mañanas. pães frescos que precisam ser colhidos, Esos irmãos, panes frescos que deben ser recogidos, precisam ser hermanos, colhidos toda manhã. deben ser recogidos todas las mañanas. Avivamento é ponto em específico no propósito divino. El avivamiento es un punto específico en el propósito divino. Mas você não vive do avivamento. Pero tú no vives del avivamiento. Do que você vive? ¿De qué vives? Da presença constante de Deus na sua vida. De la presencia constante de Dios en sus vidas. Então nós, com a ajuda do Senhor, Entonces, con la ayuda del que Ele Señor, possa ganhar o nosso que coração. Él pueda ganar nuestro corazón. As nossas palavras Nuestras palabras são apenas palavras. apenas son Mas palabras, o Espírito Santo, pero el Espíritu Santo, Ele pode tomar essas palavras. Él puede tomar esas E Ele palabras pode nos levar a esse lugar. y Él nos puede llevar a ese lugar. Essa é a nossa oração, irmão. Esa es nuestra oración, hermanos. Romano no capítulo 6, Romanos en capítulo 6, novamente você vê um homem. nuevamente ves a un hombre E você vê também novamente essa primeira coluna. y ves también nuevamente la primera columna. Paulo escrevendo no capítulo 6 de Romanos, Pablo escribiendo en el capítulo 6 de ele diz que o Romanos, nosso velho homem foi com ele crucificado. él dice que nuestro viejo hombre con él fue crucificado Muitas maravilhosas, para que o corpo do pecado fosse desfeito. para que el cuerpo del pecado fuera deshecho. Muitas verdades maravilhosas nós lemos nesse texto do capítulo 6. Muchas verdades maravillosas vemos en este texto en el capítulo 6. São promessas que o Senhor nos deu. Son promesas que el Señor São nos ha dado. verdades divinas que nós temos que nos apossar. Son verdades divinas que debemos Mas esse é o cogerlas, Sim. apropiarse. Mas esse é o capítulo 6. Pero este es el capítulo 6. O mesmo homem que escreve o capítulo 6 El mismo hombre que escribe el capítulo 6 é o mesmo homem que escreve o capítulo 7. es el mismo hombre que escribe el capítulo 7. Mas não parece que é. Pero no parece que es. Porque quando ele entra no capítulo 7, Porque cuando él entra en el capítulo 7, ele começa a falar de coisas él empieza a hablar de que cosas parece ser contrário ao capítulo 6. que parecen ser contrarias al capítulo 6. Então ele diz que a lei, por exemplo, é espiritual, Entonces ahí él dice que la ley es mas espiritual, que ele é carnal, vendido sob o poder do pecado. pero que él es carnal vendido al poder del Mas ele pecado. acabou de dizer no capítulo 6 Pero él acabó de decir en el capítulo que o 6 velho homem foi com ele crucificado que el viejo hombre con él fue em crucificado Cristo. en Cristo. Então, se o velho homem foi crucificado, Entonces, si el viejo hombre fue porque crucificado, Paulo ainda está falando em pecado no porque capítulo 7. Pablo todavía está hablando E de porque pecado en el ele capítulo mesmo está 7, e porque ele mesmo está se colocando tão incapaz. y porque él mismo se está colocando tan incapaz. Irmãos, essa não é a história de Paulo. Hermanos, esta no es la historia de Pablo, Essa é a nossa história. esta es nuestra historia. Muitas verdades nós já ouvimos. Muchas verdades ya hemos E escuchado parece que de alguma forma ainda estamos escravizados. y parece que de alguna otra forma aún seguimos esclavizados. Considere isso de uma forma, Considere esto de una forma como se eu estivesse falando de mim mesmo e não para vocês. como si yo estuviera hablando de mí mismo, no para De ustedes. forma alguma quero ser agressivo com meus irmãos. De forma alguna quiero ser agresivos hacia mis Eu quero hermanos. apenas ser fiel ao encargo do coração. Apenas quiero ser fiel al encargo de su Então, corazón. o homem do capítulo 6 Entonces el hombre del é um capítulo homem que tem 6 muitas verdades bíblicas. es el hombre que tiene muchas verdades E nenhuma bíblicas delas irão cair por terra, y ninguna de ellas irá a caer por porque essa é a tierra, palavra de Deus. porque esa es la palabra de Porém, o Dios. homem do capítulo 7 Sin embargo, el hombre del capítulo é um homem 7 muito diferente do capítulo es 6. un hombre muy diferente del capítulo Essa 6. também não tem sido a nossa experiência, amados irmãos. Esta también no ha sido nuestra experiencia, amados hermanos. Muitas vezes vemos grandes verdades Muchas veces vemos grandes e de verdades alguma forma ainda não
de alguma forma ainda não entramos nelas. Y de alguna otra forma no hemos entrado en ellas. O que nos falta? ¿Qué es lo que nos hace É o falta? que faltava a Paulo. Es lo que le faltaba a O que Pablo. faltava a Paulo? ¿Qué le faltaba a Pablo? O capítulo 8. El capítulo 8. Então essa ordem que temos aí, Entonces ese orden que tenemos ela aquí está estabelecida está establecida para nos orientar também nesse tempo. para orientarnos también en este tiempo. A verdade já tem sido dita ao seu coração, La irmão. verdad ya ha sido dicha en su corazón, Agora nós hermano. precisamos misturar com fé. Y ahora necesitamos mezclarla Agora con fe. essas verdades precisam virar ou tornar-se uma causa no nosso Ahora esas coração. verdades deben tornarse una causa en nuestros corazones. Se a palavra de Deus ainda é alguma coisa distante para você e para mim, Si la palabra de Dios aún es algo distante para ti y para mí, então estamos ainda num processo muito embrionário, muito inicial. entonces ahora estamos en un proceso muy inicial. O primeiro momento El primer é você momento perceber que essa palavra está muito próxima a você. es que percibas que esa palabra esté muy cerca hacia ti. Seu coração começa a bater de uma forma diferente diante dessa palavra. Su corazón empieza a latir de una forma diferente hacia esa palabra. Parece que o Espírito Santo está te levando para um lugar de amor, Parece que el Espíritu Santo te está llevando a un lugar de amor, para que você tenha uma causa assim como Paulo. para que tengas una causa así como Pablo. E aí, quando isso acontece, Y ahí cuando eso no sucede, momento seguinte, en el momento nós siguiente, começamos a ver a nossa incapacidade. empezamos a ver nuestra incapacidad E aí dobramos o nosso y joelho. ahí doblamos nuestra rodilla. Sempre acontece, Siempre é sucede, muito comum acontecer es muy conosco. común suceder con Nós nosotros. ouvimos a palavra Nosotros escuchamos e la achamos que palabra aquilo nós já vivemos. y pensar que aquello ya lo hemos vivido. Inclusive, nós pregamos para outras pessoas. Inclusive predicamos hacia otras Nós personas. mostramos essa palavra e apontamos o erro das outras pessoas. Nosotros mostramos esta palabra y le apuntamos a esa persona el error. Quando nós falamos em comunhão, por exemplo, Cuando hablamos en comunión, por quando nós ejemplo, partimos o pão, por exemplo, cuando partimos el pan, por o ejemplo, partir do pão numa cidade, el partimiento del pan en una se aquela ciudad, mesa for a mesa do Senhor, si aquella mesa es la mesa del Señor, ela não pertence apenas àquele grupo que está partindo o pão. ella no pertenece solamente a aquel grupo que está partiendo el pan. Aquela mesa pertence a todos os santos daquela cidade. Aquella mesa pertenece a todos los santos de aquella ciudad. Ainda que eles não estejam ali, Aunque ellos no estén ahí, mas ela pertence pero ella a pertenece todos os filhos, a todos los a hijos, todos os filhos de Deus. a todos los hijos de Dios. Então, muitas vezes, Entonces muchas as veces verdades de Deus como a primeira coluna las verdades de Dios como la primera são columna recebidas por nós, son recibidas por mas nosotros, às vezes ainda estão de alguma forma tão longe. pero a veces aún de alguna otra forma están muy O lejos. Espírito precisa ganhar o nosso coração. El Espíritu necesita ganar nuestro E aí corazón. também tem algo aqui. Y allí hay algo, Há certas necessidades. hay ciertas Uma necesidades. delas é de disciplina espiritual. Una de ellas es de disciplina espiritual. Nosso Deus, irmão, Nuestro Dios, Es hermanos, soberano. es soberano. e soberanamente, Y soberanamente Ele decidiu Él decidió que a sua obra que su obra seria feita conosco. sería hecha con Ele é nosotros. Deus soberano, Él es Dios soberano, mas Ele não retira a sua responsabilidade. pero Él no retira su responsabilidad. Por ser soberano, Por ser soberano, Ele decidiu Él que decidió nós trabalhássemos com Ele. que nosotros trabajáramos con Então, Él. se você tem a primeira coluna, Entonces, si usted tiene la primera que columna fala da vontade divina, que habla de la voluntad da divina, palavra de Deus, la palabra de e se Dios, você olha para isso, y si tú miras hacia e você eso se vê tão distante, y te ves tan então distante, você começa a entender entonces empiezas a que a comprender devoção se faz necessária. que la devoción se hace necesaria. Porque aquilo que foi feito em Cristo Porque aquello que fue hecho en Cristo está em Cristo. está en Só Cristo. pode ser tocado por nós, Solo puede ser tocado por pelo nosotros, Espírito Santo. por el Espíritu Então Santo. tudo que está em Cristo Entonces todo que está en Cristo está no Espírito. está en el Espíritu. Isso é aquilo que nós vemos no Antigo Testamento. Eso es lo que hemos visto en el Antiguo O óleo Testamento. da Santa Unção. El aceite y la santa unción. Você tem as especiarias Tiene las especies e essas especiarias y esas especies elas falam de Cristo. hablan de Cristo. Tudo que você ganhou, irmão. Todo lo que has ganado, Tudo que hermano. nós ganhamos. Todo lo que hemos Tudo que a ganado. palavra de Deus diz que é nosso. Todo lo que la palabra de Dios dice que es Só nuestro. pode ser tocado Solo puede ser em tocado realidade espiritual en realidad se espiritual. tocamos o óleo. Si tocamos el aceite. Por quê? ¿Por qué? Porque Cristo está no Espírito. Porque Cristo está en el Espíritu. Tudo que Ele nos deu Todo lo que Él nos ha está dado no Espírito. está en el Nós Espíritu. temos que tocar o Espírito. Debemos tocar el O Espíritu. Espírito é a realidade espiritual
de tudo aquilo que Cristo é e fez. El Espíritu es la realidad espiritual de todo lo que ha hecho Cristo. Então esses irmãos que perseveravam no passado, Entonces esos hermanos perseveraban en el pasado. eu não sei se eles tinham esse entendimento, Yo no sé si ellos tenían este mas entendimiento, eles tinham essa devoção. pero ellos tenían esa devoción. Tudo que acontecia com eles Todo lo que sucedía con ellos acontecia a partir dessa caminhada. sucedía a partir de esa Eles caminata. não tinham muito métodos e maneiras. Ellos no tenían muchos métodos o maneras. Eles caminhavam por essas 4 colunas em confiança em Deus Ellos caminaban por estas 4 columnas en confianza con Dios e se mantinham assíduos. y se mantenían asiduos. Os olhos dos seus entendimentos foram abertos. Los ojos de su entendimiento fueron Eles abiertos. viram a importância disso. Ellos vieron la importancia de Isso eso. ganhou seus corações. Eso ganó sus corazones. Isso virou uma causa para eles. Eso se volvió una causa para Então ellos. agora aparece essa última coluna, Entonces ahora aparece esta última a coluna columna, da devoção a Deus. la columna de la devoción a Dios. Irmãos, nós Hermanos, somos chamados para conhecer o Senhor nosotros somos llamados para conocer al Señor individualmente, individualmente, familiarmente, familiarmente, congregacionalmente. congregacionalmente. Esse é o maior de todos os chamados. Ese es el mayor de todos los llamamientos. Conhecer a Ele Conocer a Él, como dele somos conhecidos. como de Él somos Nós conocidos. teremos uma eternidade, como eu falava. Nosotros tendremos una eternidad, como lo he E o dicho. que vamos fazer por lá? ¿Y qué vamos a hacer por allá? Haverá apenas Deus e o seu povo. Habrá solamente Dios y su pueblo. Vamos continuar a conhecê-lo. Vamos a continuar Esse é o conociéndolo. nosso chamado para a eternidade. Ese es nuestro llamado para la E o eternidad. Senhor já está nos treinando Y aqui. el Señor ya nos está entrenando acá. Mas não é apenas um treinamento técnico, Pero no solamente es un entrenamiento é uma técnico, relação de vida. es una relación de vida. O Senhor quer relação conosco. El Señor quiere una Ele relación con deseja muito nosotros. se relacionar Él conosco. desea mucho que nos relacionemos, relacionarse con nosotros. Tudo Ele nos deu, Todo Él nos ha dado, como diz Paulo aos Romanos. como dice Pablo a los E romanos. nada nos deu sem o seu Filho. Y nada nos dio sin su Nós não Hijo. podemos querer a palavra de Deus No podemos creer la palabra de Dios sem o próprio Deus. sin el propio Dios. Esse erro já foi cometido na história, meus irmãos sabem. Ese error ya fue conocido, ya fue sucedido en la historia, como los hermanos ya Então lo as saben. pessoas sabem como as coisas funcionam. Entonces las personas saben cómo Sabe onde o funciona, menino vai nascer, sabe dónde el niño va a nacer, sabe como é isso e como é aquilo, sabe cómo es esto, cómo es mas aquello, não vão lá ver o menino. pero ya no van allá a ver al niño. Não há coração, No hay corazón, não há devoção, no hay não há devoción, contemplação. no hay contemplación. Os nossos corações possam ser quebrantados. Que nuestros corazones puedan ser E quebrantados. isso só Ele pode fazer. Y eso solamente Él lo puede A hacer. única coisa que podemos dizer La única cosa que podemos decir é sim, es sí, sim, Senhor. sí, Señor. Assim como os irmãos aqui na Colômbia falam. Así como nuestros hermanos aquí en la Muito Colombia comum os dicen. irmãos falarem sim, Senhor. Es muy común que los hermanos digan sí, Señor. E se esse sim, Senhor pudesse ser usado para o Senhor, Si ese sí, Señor, se puede ser utilizado para el Señor, isso seria maravilhoso. eso sería maravilloso. Eles só desejam um sim, irmãos. Él solo desea un sí, hermanos. Essa é uma das principais disciplinas Esa es una de las principales que disciplinas cabe à nossa responsabilidade. que nos cabe a nosotros. Dizer sim a Ele. Decir sí a Ele ellos. sabe que não somos capazes Él sabe que no somos de capaces cumprir a sua primeira coluna. de cumplir su primer columna, Mas Ele sabe, pero Él sabe, em união com Ele, en unión con com a Él, ajuda do seu Espírito e da sua graça, con la ayuda de su Espíritu y de su gracia, nós podemos dizer sim. que podemos decir sí. Alguém aqui pode dizer sim? ¿Alguien aquí puede decir sí? Amém. Não somos capazes em nós mesmos, No somos capaces en nosotros mas mismos, podemos dizer sim. pero podemos decir sí. Sim, Senhor. Sí, Señor. Amém. Amén. Então a soberania divina, Entonces la soberanía divina, ela não anula a responsabilidade humana. ella no va a anular la responsabilidad Porque num humana, primeiro momento, que en el primer momento tudo que estamos falando está ligado aos céus. todo lo que hemos hablado está ligado a los cielos, Mas num segundo momento, pero en el segundo a momento representação dos céus, la representación de los que é a cielos, vontade de Deus, que es la voluntad de Dios, precisa ser vista na terra. necesita ser vista en la tierra. Então na nossa caminhada, Entonces en nuestra caminada, no nosso en comportamento, nuestro em comportamiento, tudo isso, en todo os eso, céus estão vindo para a terra. los cielos están viniendo hacia la tierra. Então há responsabilidade humana envolvida. Entonces hay una responsabilidad humana involucrada. Vamos procurar entender isso Vamos a procurar entender agora de esto uma forma bem objetiva. ahora de una forma muy objetiva. E vou fechando esse pensamento. Y voy a ir cerrando este pensamiento. Primeira coisa, Primer cosa, vou procurar ser bastante pragmático. voy a ser muy pragmático. Primeira coisa, Primer cosa, a coluna Palavra de Deus, la columna palabra de que Dios, todos nós que todos nosotros devemos perseverar. debemos perseverar. Essa é a primeira coluna. Esa es la primer columna. Só que num segundo momento, Pero en el segundo momento começamos a compreender empezamos a que não há em comprender nós capacidade
para isso. Que en nosotros no hay capacidad para esto. Olhamos para nós mesmos. Miramos hacia nosotros Assim mismos. como foi a experiência do capítulo 5 de Lucas. Así como fue la experiencia del capítulo 5 de Lucas. Quando pela primeira vez, Cuando por la primera vez Pedro chama Jesus de Senhor. Pedro llama a Jesús de Señor. Ele fala, Kyrios, Él habla, Kyrios, afasta-te de mim, aléjate de mí, porque sou um pecador. porque soy un pecador. Ele teve duas visões. Él tuvo dos A visiones. primeira visão La primera visión é ver o Senhor. es ver al Señor. Quando alguém vê o Senhor, Cuando alguien ve al Señor, ele vê a sua própria indignação. él ve su propia indignación. Quando não vemos o Senhor, Cuando no vemos al Señor, ainda achamos que somos alguma coisa aún creemos que somos algo e que podemos fazer algo. y que podemos hacer algo, Mas isso não é verdade. pero eso no es verdad. Quando vemos ao Senhor, Cuando vemos al Señor, uma segunda visão se estabelece. una segunda visión se Eu establece. vejo a minha própria miséria, Yo veo mi propia a minha miseria, própria desgraça. mi propia E desgracia. o que acontece aqui? ¿Y qué es lo que sucede acá? Tenho que dobrar o meu joelho. Tengo que doblar mis Tenho rodillas. que cair como morto na sua Tengo que presença. caer como muerto en su E presencia dizer, Senhor, tenha compaixão de y mim. decir, Señor, ten compasión de Passa à mí. minha frente Pasa delante mío e faça conforme a sua y vontade. haga conforme su voluntad. Ah, irmãos, como nós precisamos ver o Senhor. Ay, hermanos, cómo necesitamos ver al Señor. Nessa manhã nós partimos o pão. Esta mañana partimos el pan E como eu disse aos meus irmãos, y como les he dicho a mis é o hermanos, momento em que os nossos olhos devem ser abertos. es un momento en donde nuestros ojos deben ser abiertos. Quando nós entendemos a realidade espiritual do que isso representa. Cuando entendemos la realidad espiritual de que eso representa. Então isso foi o que Pedro disse a Jesus naquele momento. Entonces eso fue lo que Pedro le dijo a Jesús en este Ele viu momento. quem era Jesus. Él vio quién era O Jesús. Espírito abriu seus olhos. El Espíritu abrió sus O ojos. Pai lhe soprou mais uma vez. El Padre sopló más una vez. O Pai una andou vez soprando más. os ouvidos de Pedro algumas vezes. El Padre sopló algunas veces los oídos de Pedro. Quando ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Cuando él dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios E viviente. Jesus respondeu, Y Jesús le respondió, parafraseando, parafraseando, isso não é coisa tua, Pedro. eso no es asunto tuyo, Pedro. Isso é coisa do meu Pai. Eso es cosa de mi Padre. Porque só Ele me conhece. Porque solamente Él me conoce. E Ele falou aos seus ouvidos quem eu sou. Y Él le dijo a sus oídos quién soy yo. Então esse nível de intimidade Entonces ese nivel de intimidad vai nos levando a ver e entender nos va llevando a ver y a entender aquele e aquel aquilo y aquello que é do nosso próprio Deus. que es de nuestro propio Dios. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. Uma coisa peço, Una cosa pido, disse o salmista. dice el salmista. Uma coisa peço ao Senhor Una cosa le pido al e a Señor buscarei. y la buscaré. Que eu possa morar na casa do Senhor Que pueda habitar en la casa del todos Señor os dias da minha vida. todos los días de mi vida. Para quê? ¿Para qué? Para contemplar. Para contemplar. Olha o pensamento desse amado irmão. Mira el pensamiento de este amado hermano. Ele diz que uma coisa apenas. Él dice que solamente una cosa. Ele parece também que tem uma causa. Él parece que también tuviera una causa. E ele diz que uma coisa ele pediu ao Senhor. Y él dice que una sola cosa le pidió al E ele Señor. não apenas pedia, Y él no solamente ele pedía, buscava. él buscaba. Isso é perseverança. Eso es perseverancia. Ele não só pedia, Él no solamente ele pedía, buscava. él buscaba. E o que ele buscava? ¿Y qué es lo que él buscaba? Morar na casa de Deus. Habitar en la casa de Mas Dios. para quê? ¿Pero para qué? Para poder contemplar. Para poder contemplarlo. Muitas vezes nós falamos assim: Muchas veces hablamos así. bom, precisamos ir reunir com a igreja, Bueno, necesito ir a la reunión de la iglesia porque eu preciso ver as faces dos meus irmãos. porque necesito ver los rostros de mis hermanos. Sim, isso não é errado, Sí, eso no está mal, mas o primeiro rosto a ser visto pero el primer rostro a ser visto é o rosto do nosso Senhor. es el rostro de nuestro Ele Señor. deseja muito esse nível de contemplação. Él desea mucho ese nivel de contemplación. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque assim também eles se contemplam. Porque así también ellos se O contemplan. pai está cara a cara com o filho. El Padre está face a face, rostro a rostro, cara a cara É con isso su que o Hijo. texto de João nos fala no grego. Eso es lo que el texto de Juan nos habla en el griego. Prosteon, Prosteon, face a face, face a face, por toda a eternidade. por toda la eternidad. Isso é contemplação. Eso es contemplación. Por que tem comunhão tão profunda? Porque hay una comunión tan profunda, Porque se contemplam tão profundamente. porque se contemplan profundamente. Onde começa o nosso nível de comunhão com o nosso Senhor? ¿Dónde empieza nuestro nivel de comunión con nuestro Señor? Na contemplação. En la É à contemplación. medida que o vemos. Es en la medida en que lo Enxergamos a vemos, sua beleza. podemos observar su belleza. Ah, irmãos, e sermos transformados por ela. Ay, hermanos, y así ser transformados por ella. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su Nós nombre. estamos falando da coluna mais difícil
Estamos hablando de la columna más que difícil deve ser lavrada na casa de Deus. que debe ser labrada en la casa de Dios. Porque ela exige disciplinas espirituais. Porque ella exige disciplinas Não espirituales. vamos entrar em tantos detalhes da disciplina, No vamos a entrar en tantos detalles de la disciplina, mas a oração é uma disciplina espiritual. pero irmãos. la oración es una disciplina Passar espiritual de tempo na Dios. presença de Deus é uma disciplina espiritual. Pasar tiempo en la presencia de Dios es una disciplina A espiritual. sós com Deus é uma disciplina Estar a espiritual. solas con Dios es una disciplina espiritual. Jejum é uma disciplina espiritual. Ayuno es una disciplina espiritual. Irmãos, tudo isso está depondo contra a nossa carne. Hermanos, todo eso está contra nuestra carne. Então, Entonces nós não conseguimos. no podemos. Muitos poucos de nós conseguem. Muy pocos de nosotros podemos E o que hacerlo. acontece? ¿Y qué es lo que A sucede? vida parece que vai indo, La vida pareciera Vai se que se fuera esvaindo. yendo. vai se esvaindo. Toda vez que você contempla o Senhor, Toda vez que contemplas al Señor no seu a sós com Deus, a solas na con sua Dios, vida de comunhão com o Senhor, en su vida de comunión con el toda Señor, vez que isso acontece, toda vez que eso sucede, você se levanta aí de uma forma diferente. tú te levantas de una manera diferente. Você está edificado. Tú estás edificado. Às vezes numa simples leitura da palavra de A Deus, veces en una simple lectura de la palabra de na Dios, presença de Deus, en la presencia de Dios, você sai alimentado. tú sales alimentado, Você sai fortalecido. sales fortalecido. Fortalecimento não Fortalecimiento está apenas na primeira coluna. no está solamente en la primer Está na columna, primeira coluna mesclada na quarta. está en la primer columna mezclada en la A cuarta. palavra que nós ouvimos, La palabra que hemos Jesus escuchado, disse que é espírito e vida. Jesús dice que es espíritu y Nós vida. temos que receber dessa forma. Tenemos que recibir de esa Tudo que manera. estamos falando aqui, Todo lo que hemos hablado aquí, nós precisamos levar para diante do Senhor. necesitamos que llevar eso adelante del Señor. Porque senão o risco é tudo ser perdido. Porque si no hay riesgo de que todo sea perdido. O que o irmão Roger falou dele mesmo, Lo que el hermano Roger ha hablado de él mismo, isso você põe de lado. eso lo pones a un lado. Mas aquilo que você entende ser a palavra de Deus, Pero aquello que tú entiendas sea la palabra de você Dios. deve levar isso diante do Senhor. Eso lo debes llevar delante del Señor. Considera isso Considera eso para ver se isso é assim mesmo. para ver si eso es así. O Senhor pede para que a gente examine tudo. El Señor pide para que examinemos todo. Então, examinando na presença dele, Entonces, examinando en su presencia, passa de conhecimento para alimento. pasa de conocimiento para alimento. É o que nós precisamos. Es lo que necesitamos. Bendito seja o Senhor. Filipenses capítulo 3. En Filipenses Vou capítulo ler também para 3, meus irmãos e aqui vou terminando. voy a leer también para mis hermanos y aquí voy a terminar. Amém? Amén. Irmãos, Hermanos, quanto a mim, cuanto a não mí, julgo haver alcançado, no juzgo haberlo alcanzado, mas uma coisa faço. pero una cosa hago. Aqui nós temos um homem que faz apenas uma coisa. Aquí tenemos un hombre que solamente hace una É cosa. provável dizer que, se tiver nos nossos dias, Es probable decir que si estuviese en nuestros días, a característica desse homem, la característica de este hombre, provavelmente estaria sem trabalho. probablemente estaría sin empleo, Porque no mundo que vivemos hoje, porque en el mundo en que vivimos as hoy, pessoas parecem que precisam se capacitar mais e mais. las personas parecieran que necesiten ser capacitadas más y más. Mas esse homem, Pero este hombre, que pelo Espírito Santo está sendo usado que por el Espíritu Santo está siendo para nos utilizado descrever essa causa, para describir esta causa, ele diz que faz apenas uma coisa. él dice que solamente hace una cosa. Se nós formos falar de disciplinas espirituais, Si fuéramos a hablar de disciplinas espirituales, nós falaríamos de alguns pontos. nosotros hablaremos de algunos puntos. Entre eles Entre ellos está esse ponto. está este punto. Temos que diminuir na nossa vida Tenemos que disminuir en nuestra o vida número de coisas que nos distraem. el número de cosas que nos distraen. Muitos de nós estamos fazendo muitas coisas, Muchos de nosotros estamos haciendo muchas cosas, porém não tem resultado. sin embargo no hay un resultado. Na verdade, o único resultado que existe La verdad, el único resultado que existe é nos afastar da única coisa que importa. es alejarnos de lo único que importa.
Então temos que ter extremo cuidado. Entonces debemos tener extremo cuidado. Porque quando falamos dessa quarta coluna, Porque cuando hablamos de esta cuarta columna, estamos falando desse assunto tão precioso que é a nossa vida com Deus. estamos hablando de esto tan precioso que es A nossa vida com Deus. nuestra vida con Dios. Então, rapidamente, Entonces se rápidamente estabelecem algumas disciplinas se establece algunas que a nossa disciplinas carne não gosta. que nuestra carne no le gusta. Em Ageu, por exemplo, En Ageo, por quando eles ejemplo, precisavam edificar, cuando ellos necesitaban o primeiro edificar, caminho era de subida. el primer camino era la O Senhor fala subida. para eles: subir o monte, El Señor le dice a ellos, subid el trazer monte, madeira, traed madera, edificai a casa, edificar e la dela casa, me agradaria, y de ella me e agradaré, eu serei glorificado. y yo seré glorificado. Então, esse trabalho a Deus, Entonces ese trabajo a Dios, o primeiro chamado el primer é llamamiento, subir o monte da sua es presença. subir al monte de su Não presencia. tem como fazer uma casa No hay cómo hacer una se casa não for na presença dele. si no es en la presencia Então de ele Él. nos convida para o monte, Entonces Él nos invita hacia el mas ele monte, pede para levarmos madeira. pero Él pide para que llevemos madera. Isso fala da ação responsável do homem, Eso habla de la acción responsable del hombre, porque a madeira fala da natureza humana. porque la madera habla de la naturaleza humana. Então, irmãos, Entonces, isso hermanos, nunca vai ser uma coisa fácil. eso nunca será algo É fácil. caminho de subida, Es un camino de subida, mas é caminho glorioso. pero es un camino glorioso. Assim como a ressurreição Así como la passa resurrección pela morte, pasa por la há uma muerte, necessidade de passar pela morte. hay una necesidad de pasar por As la muerte. disciplinas são Las necessárias disciplinas son para necesarias que a gente tenha mais atenção para que podamos tener más atención nesse assunto da nossa vida com Deus. en este asunto con nuestra vida con Dios. Essa última coluna precisa ser lavrada nos nossos corações, Esta última columna necesita ser labrada en nuestros da corazones. necessidade de estarmos com La Ele. necesidad de estar con Él. Nada vai ser efetivo se a sua presença não estiver aí. Nada será efectivo si su presencia no está ahí. Então Ele nos chama para subir o monte da sua presença, Entonces Él nos llama a subir el monte de su presencia responsavelmente. responsablemente. Essa é a sua e a minha participação. Ese es tú y mi Sermos participación. responsáveis com aquilo que nos foi confiado. Ser responsables en aquello que nos ha sido Mas o irmão confiado. acabou de dizer que não há capacitação. Pero el hermano nos acabó de decir que no hay capacidad. Mas uma coisa não tem a ver com outra. Pero una cosa no tiene nada que ver Ser con la otra. responsável Ser com responsable aquilo que Ele nos demandou. con aquello que ellos nos han Mas o demandado. assunto da capacitação, Pero el asunto de la capacitación, aí é Ele mesmo. ahí es el mismo. Então é a nossa vida com Ele. Entonces es nuestra vida Eu con Él. gostaria muito, irmãos, Me gustaría mucho, que as minhas hermanos, palavras passassem os vossos ouvidos que mis palabras pasaran vuestros e oídos atingisse o vosso coração. y atingiese su Nós corazón. precisamos desesperadamente dele. Nosotros necesitamos desesperadamente de Esse Él. desespero precisa chegar a nós. Ese desespero necesita ser llegado Se a esse nosotros. desespero não chegar, Si ese desespero no llegar, nós vamos continuar no mesmo. vamos a continuar en lo Se a mismo. vida tem sido agradável para você dessa forma, Si la vida ha sido agradable para ti de esta forma, você tem liberdade diante do Senhor de seguir. tienes la libertad delante del Señor de Mas se você continuar. quer mais dele, Pero si quieres más se de você Él, quer ouvir a Ele, si quieres se escucharlo a você quer Él, seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá, si quieres seguir al Cordero por donde quiere que Él vaya, meus irmãos, ay, mis vai hermanos, ser necessário es necesario nos voltarmos totalmente para Ele. regresar totalmente hacia Él. Isso se faz muito necessário. Se hace muy necesario. Uma coisa faço. Una cosa hago. Essa é uma das disciplinas necessárias para esse tempo. Esa es una de las disciplinas necesarias para este Alguém tiempo. fala assim: Alguien habla así. irmão, acabei de receber aumento no meu salário. Hermanos, acabé de recibir un aumento en mi sueldo. Sabe o que vai acontecer? ¿Sabes qué sucede? Normalmente, Normalmente tem mais trabalho. hay más trabajo. Não existe mais salário No existe mayor com sueldo menos trabalho. con menos Eu trabajo. não sei se isso acontece em Colômbia. Yo no sé si eso sucede en No Colombia. Brasil não é assim. En Brasil es así. Quanto No es mais así. salário, Cuanto más mais sueldo, da sua alma tem que ficar. más su alma debe quedarse. Então, isso pode ser não apenas uma porta. Entonces eso no puede ser solamente una puerta. Isso pode ser uma porta Puede ser una puerta para estagnar a sua fé. para estagnar su fe. Porque o nível de crescimento que nós estamos falando aqui Porque el nivel de crecimiento que hemos venido hablando é acá relacional. es E relacional. para se relacionar, Y para relacionarse demanda tempo. demanda tiempo. Essa é uma oração diferente. Esta es una oración diferente. Essa não é uma oração do café da manhã. Esta no es una oración del desayuno. Isso é estar na presença de Deus. Eso es estar en la presencia de Dios. Mesmo trabalhando, Mismo trabajando. irmã, você pode estar lavando a sua louça. Hermano, puedes estar lavando tu E loza. você pode estar se movendo em dor
dois lugares ao mesmo y tempo. puedes estar movimentándote en dos lugares al mismo Você tiempo. sim está lavando a louça na Sí, sua estás casa, lavando la loza en tu casa, mas no mesmo momento você está na presença de pero en Deus. el mismo momento estás en la presencia de O Dios. Espírito nos deu essa El capacidade. Espíritu nos dio esta E capacidad, nós podemos nos mover aí. que podamos movernos ahí. Então, irmãos, Entonces, vamos hermanos, nos lembrar. vamos a É um recordarnos. tempo muito curto Es un tiempo muy corto para Deus nos preparar para a eternidade. para que Dios nos prepare para la eternidad. Vou repetir. Voy a É repetirlo. um tempo muito curto Es un tiempo muy corto para preparo para el preparo, para toda uma eternidade. para toda la eternidad. Então, cuidado com o seu tempo. Entonces, cuidado, hermano, con Vamos su cuidar tiempo. do nosso tempo. Vamos a cuidar de nuestro tiempo. Uma coisa faço. Una cosa hago. Que coisa é essa? ¿Qué cosa es Ele esa? queria contemplar a beleza do Senhor. Él quería contemplar la belleza del E Señor. aí ser transformado por ela. Y allí ser transformado por su obra. Respondeu-lhe o Senhor: Le respondió el Señor: Marta, 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 andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. andas inquieta y te preocupas por muchas cosas. Assim somos nós. Así somos Não nosotros. vamos colocar nossa culpa em Marta. No vamos a colocar nuestra culpa en Marta. Às vezes os pregadores batem muito em Pedro, A veces los predicadores golpean mucho a Pedro, mas eu sinceramente eu faria a mesma coisa. pero yo sinceramente haría lo mismo. Porque se alguém vai crucificar o meu Senhor, Porque si alguien va a crucificar a mi a Señor, quem eu profundamente amo, a quien yo eu profundamente vou me amo, colocar na frente. yo me voy a colocar Fala, en de maneira frente. nenhuma, Senhor, faça isso. De manera ninguna haga eso, Señor. Mas na naturalidade de Pedro, Pero en la naturalidad de Pedro, ele proporcionou material él proporcionó un material para que o diabo pudesse trabalhar. para que el diablo pudiese trabajar. Se o Senhor não vai à cruz, Si el Señor no va a la o cruz, próprio Pedro está perdido. el propio Pedro está Mas ele perdido. ama o Senhor. Pero él ama al Señor. Então ele quer o seu Senhor com ele. Entonces él quiere su Señor con él. E aqui Marta Y aquí Marta não pode ser vista como uma pessoa que não ama o Senhor, no puede ser vista como una persona que no ame mas al pode ser Señor. vista como uma pessoa que está distraída Pero puede ser vista como una persona que está em distraída muitas coisas. en muchas Sim, cosas. irmãos, temos muitas coisas para fazer nessa terra, Sí, hermano, tenemos muchas cosas que hacer en esta mas tierra. todas elas deveriam ser feitas na presença de Deus. Pero todas ellas deberían ser hechas en la presencia Agora de Marta Dios. está fazendo algumas coisas Pero ahora Marta está haciendo algunas cosas. e o Senhor segue dizendo: Y el Señor le sigue diciendo: entretanto, pouco é necessário. entre tanto, lo poco es necesario. Quando nós olhamos para essas 4 colunas, Cuando nosotros observamos estas 4 columnas, alguém pode dizer: alguien puede decir: irmão, mas só 4? hermanos, pero solamente Nós 4. somos pessoas que potencialmente queremos sempre fazer muita coisa. Somos personas que potencialmente queremos hacer muchas cosas. 4 há muita facilidade. 4, wow, muy fácil. Não, Não. não tem nada fácil aqui. No, no hay nada fácil Vamos nos acá. lembrar, Vamos a recordar. não é uma palavra bíblica No es una palabra bíblica fácil, fácil, mas são apenas 4 pontos. pero son apenas 4 puntos E o Senhor está nos dizendo: que el Señor nos está poucas diciendo. coisas são necessárias. Pocas cosas son necesarias. Amém? E o que são poucas nesse contexto? ¿Y qué es lo que son pocas en este Maria, contexto? pois, escolheu a boa parte, María pues escogió la buena parte e isso não lhe será tirado. y eso no les hará Irmãos, que o retirado. Senhor nos ensine a escolher a boa parte. Hermanos, que el Señor nos enseñe a escoger la buena Que o parte. Senhor possa estreitar o nosso coração para poucas coisas. Que el Señor pueda estrechar nuestros corazones a poca Cada cosa, vez menos coisas. cada vez menos cosas. Pensa nisso. Piensa en eso. Você vai estar face a face com Ele Vas a estar face a face con Él por toda a eternidade. por toda la eternidad. Tudo que você e eu estamos colocando ênfase agora Todo lo que tú y yo hemos puesto énfasis ahora vai virar pó. se va a tornar polvo. Vai virar pó. Se va a tornar polvo. Não vale a pena o tempo que você está perdendo, irmão. No vale la pena el tiempo que estás perdiendo, hermano. Não vale a pena o tempo que eu estou perdendo. No vale la pena el tiempo que yo estoy perdiendo. Vamos diminuir os nossos encargos Vamos a disminuir nuestros encargos para que essa realidade para que esta da realidad nossa vida com Ele, de nuestra vida esse con Él, tempo com qualidade, este tiempo de esse calidad, tempo de contemplação, este tiempo de esse contemplación, tempo da família em torno dele na sua mesa. este tiempo de la familia alrededor de Él en su mesa. Ah, irmão, que esse tempo possa ser de mais qualidade, Hermano, que este tiempo pueda ser de mayor a calidad, fim de que a realidade da primeira coluna a final de que la realidad de la primer columna possa ser vista de forma representativa em nós. pueda ser vista de forma representativa en nosotros. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos Vou pedir para ayude. vocês ficarem de pé uma vez Voy a mais. pedir para que ustedes queden de pie una vez más. Nós vamos orar. Vamos a orar. Pai Celestial, Padre Celestial, em nome do Seu santo e amado Filho,
nosso Senhor Jesus. En nombre de su santo y amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Em quem permanentemente estamos. En quien permanentemente estamos. Nós te damos graça. Te damos gracias. Tu nos disseste essas palavras esses dias. Nos dijiste estas palabras estos días. Por vários irmãos. Por varios hermanos. Provavelmente o Senhor quer que reflitamos sobre essas coisas. Probablemente quieres que reflejamos en estas cosas. Senhor, nós pedimos o socorro do Teu Santo Espírito. Señor, pedimos el socorro de su Santo Espíritu. Continuamos a dizer que sem Ti nada podemos fazer. Seguimos diciendo que sin ti nada podemos hacer. Também dizemos También decimos que tudo podemos naquele que nos fortalece. que todo podemos hacer en aquello que nos fortalece. Pedimos o Teu socorro nessa hora. Pedimos su socorro en esta hora. As Suas igrejas. A sus O iglesias. Seu povo. A su pueblo. Ah, Senhor. Oh Señor. Ah, Senhor. Oh Señor. Venha até nós, Senhor, Ven hacia nosotros, de Señor, maneira mais de profunda. manera más profunda. E fala aos nossos corações. Y hables a nuestros corazones. Ah, como dependemos de Ti. Cómo dependemos de ti. Perdoa os nossos pecados. Perdona nuestros pecados. Perdoa a nossa distância. Perdona nuestra distancia. Perdoa a maneira indelicada com que lidamos contigo. Perdona la manera indelicada en que lidiamos contigo. Tenha compaixão de nós, Ten compasión de nosotros. como o Senhor tem feito ao longo da nossa vida. Como el Señor lo ha hecho a lo largo de nuestras Ah, vidas. o Senhor é tão amado, Oh Señor, eres tan amado que tem nos suportado por todo esse tempo. que nos has soportado durante todo este tiempo. Senhor, lavra essa coluna em nós. Señor, labra esta columna en nosotros. A coluna de Te amar profundamente, La columna de amarte profundamente. como de Ti somos amados. Como de ti somos amados. Perdoa os nossos pecados. Perdona nuestros pecados. Perdoa a nossa distância. Perdona nuestra distancia. Atrai o nosso coração para Ti. Atrae nuestro corazón hacia ti. Nos faz perseverar. Haznos perseverar. Nos ajuda, Senhor. Ayúdanos, Nós Señor. precisamos de Ti. Necesitamos de ti. Quebranta o nosso coração. Quebranta nuestro corazón. Ah, Senhor. Oh, Señor. Nós queremos o Senhor. Queremos al Señor. Senhor, desejamos a Ti. Te deseamos, Nós Señor. queremos dizer sim a Ti Queremos decir sí a e aos ti Teus propósitos. y a tus propósitos. Nos colocamos nas Tuas mãos nessa hora. Nos colocamos en tus manos en este A momento. todos, colocamos-nos nas Tuas mãos, A todos los colocamos en sus manos, confiando confiando que Tu és poderoso que tú eres poderoso para fazer além do que pedimos. para e hacer pensamos. más allá de lo que te hemos pedido. Passa à nossa frente Pasa en nuestra e frente faça conforme a Tua vontade. y haz conforme a su voluntad. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Gracias, Señor, una vez más. Em nome do Seu Filho, En nombre de tu Hijo, nosso amado Senhor. nuestro amado Señor. Amém. Amén.